Daniel Alfaruhubo, autor do livro anterior que utilizamos nessa temporada, reaparece agora no prefácio do livro da vez, uma coletânea, né, que foi organizada aí por Michel Louis e ela é apresentada pela editora Expressão Popular aqui no Brasil a partir da coleção Nuestra América e é o livro Por um Socialismo Indo-Americano, seleção e organização de Michel Louis de textos de José Carlos Mariátegui. Segundo o próprio Dene, o interesse de Mariátegui pelo mundo e pela vida humana era múltiplo. Por isso, nessa continuidade da quinta temporada, olharemos para diversos textos seus, agora alguns selecionados. Aliado de greves e protestos estudantis, amigo de artistas, intelectuais e militantes de nossa região, organizador de uma editora, de um partido político, central sindical, diretor de revistas, se torna então alguém que deve ser lido. Mariátegui, diz ainda Hugo, interessou-se pela experiência soviética e pela ascensão da Internacional Comunista, ou Terceira Internacional, sendo que sua simpatia pelos bolcheviques foi decisiva na constituição de sua identidade marxista. Para ele, a defesa da Revolução Russa significava uma aposta na ruptura radical da ordem estabelecida por meio de um movimento de massas e não por um grupelho iluminado. Quase como o Gramsci, né? E isso acabou aproximando de Lenin, de Trotsky, Rosa Luxemburgo, Antônio Labriola e até Sorel, e isso eu sei que gera várias críticas, né? Acompanhou, então, a construção da União Soviética e a tragédia da Primeira Guerra Mundial, exigindo, então, que o autor se aprofundasse em lutas determinadas. Por isso, o socialismo de Mariátegui não é uma ciência exata, mas uma religião de seu tempo. Uma paixão coletiva pela luta política capaz de romper o contínuo da história dos vencedores. Ou seja, faz parte das grandes referências que a gente tem aqui na América Latina, como Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Silvia Kucikanki, que escovam a história contra pelo. Com o marxismo, busca entender as lutas necessárias para a realidade peruana, não se prendendo a fórmulas, mas sendo dialético. Diríamos, a partir de Lenin, uma análise concreta a partir da realidade concreta. Para quem quiser entender o aprofundamento de Michel Louis e Mariátegui, recomendamos então a leitura do prefácio deste livrinho aqui. E, óbvio, né? E a gente tem até os episódios. A gente tem aqui o Labirinto Periférico, Aventuras de Mariátegui na América Latina, do Daniel Alfaruhubo, que foi nossa última leitura. Esse, pela Autonomia Literária, tem cupom de desconto, tá na descrição, hashtag Morcego da Autonomia, tá? E os da Expressão, vocês sabem, é barateza. Então você também pode comprar diretamente no site ou na livraria da Expressão Popular. Chegamos então na segunda parte de uma temporada maravilhosa, né? Uma temporada bem divertida de ser escrita, não vou mentir, e decidimos iniciar desde o ano passado, a partir de leituras que foram feitas sobre ele na América Latina. E agora a gente vai efetivamente para os seus escritos, né? Conseguindo entender dessa forma a necessidade desse autor e militante para a gente continuar pensando aqui o Brasil e a América Latina, né? E pensar, óbvio, o nosso socialismo. Então a gente vê desde esse resgate, né, do latino-americano, aqui aparecendo como indo-americano, possibilitando inclusive uma comparação com o pan-africanismo e até com os américo-ladinos, né? Enfim, a gente está pegando aí, tá brincando com Lélia Gonzalez, brincando com o Fanon e outras pessoas, né? Mas trazendo isso. E aí, nessa coletânea, a gente vai debater alguns temas como concepções de vida, socialismo indo-americano, ideologia, política, defesa do marxismo, arte e revolução, que são temas que aparecem nas obras robustas do Mariátegui e em vários textos soltos também. Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcos Morcego, podcaster aqui da Caverna, responsável por tocar esse projeto, além da nossa produção no YouTube, Lives Caverna do Morcego, que lá tem duas séries que rolam, tá? Uma de leitura e discussão, onde a gente está publicando dois vídeos semanalmente de leitura, e o nosso trabalho sobre lei de drogas, violência policial e encarceramento em massa, tá? Também queria lembrar que a gente tem o Trampo da Crio Operária, nossa revistinha braba, dá um pulo lá, e que se você curtiu o nosso projeto, você pode apoiar, seja pelo nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna do Morcego, ou pelo nosso Pix, que também é e-mail para contato, podcastmorcego.gmail.com, e estará tudo aí na descrição, tá? Lembrete, novamente, os livros da Autonomia Literária têm cupom de 20% com o hashtag Morcego da Autonomia, tá? E aí, o roteiro desse episódio, ele vai estar no nosso drive da pasta, temporada 05 podcast, tá? E aí vocês vão conseguir acessar por lá. Mariátegui, que nasce em 1894, já em 1918 se torna jornalista. No ano seguinte, viaja para a Europa, ficando na Itália.
Segundo Louis, entre 1909 e 1922, que ele estudará o marxismo e vai se aproximar, então, do movimento comunista. Assistindo ao Congresso de 1921 do Partido Socialista Italiano, em que Gramsci e Bordiga irão romper para formar o Partido Comunista. Daí que talvez, inclusive, a gente aproxime ele com o Sardo, né, com a nossa mente mais perigosa, que era Antônio Gramsci, preso pelo fascista Mussolini. Mariátegui, em 1924, já retornado ao Peru, passa por um problema de saúde e é obrigado a amputar a perna direita. Já em 1926, por convite de Aya de la Torre, se une à Aliança Popular Revolucionária Americana, a APRA, que tinha como uma de suas ideias formar uma frente única anti-imperialista. Também é nesse ano que vai surgir a revista Malta, que vai traduzir excertos de Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky, André Breton e Máximo Gorki, além de publicar autores peruanos e latino-americanos. Preso em 27, solto em 28, rompe com a Aya de la Torre e, quase como Gramsci, né, fundo do Partido Socialista do Peru, que se filia à Internacional Comunista. No mesmo ano em que lança sua grande obra, Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, livro que nós trabalharemos aqui também. Ele veio a falecer em 1930, com seus 36 anos de idade, quando era do Conselho Geral da Liga Anti-Imperialista, que tinha apoio da Terceira Internacional e quando suas teses sobre a questão indígena começavam a ganhar destaque, assistindo às retomadas, às ocupações, às lutas pelos rios, matas, povos. O resgate mariateguiano, então, mostra o seu sentido na nossa frente, né? A gente está acompanhando muitas dessas mobilizações, inclusive agora. Então, eu queria dar um salve para a galera que estava ocupando a Cadil, queria dar um salve para a galera que ajudou a construir os atos aí fora de... Perdão, tá, família? Tô bem doente. Fora de Belém também, né? Que a gente conseguiu fazer esse apoio e solidariedade internacional, reunindo vários povos aí ao redor do Brasil e pensando dessa luta pelas águas, né? Muito forte. Tratado como um grande romântico, às vezes porque o critica, como Vladimir M. Mirokevsky, já que, para os representantes da ortodoxia, segundo o Louis stalinista, bastava acusar Mariátegui deste pecado mortal, o romantismo, para demonstrar de forma definitiva e irredutível que seu pensamento era estranho ao marxismo. Mas, para Louis, na verdade, o romantismo, isto é, o protesto cultural contra a civilização capitalista, em nome de valores ou imagens do passado pré-capitalista, uma visão complexa e heterogênea, está presente no próprio pensamento de Marx e na obra de autores marxistas importantes. Aqui foi a primeira vez que li sobre a carta de Marx à revolucionária russa Vera Zaluzhich, Vera Zazulite, que é quando eles estão pensando a questão das comunas russas, tá? Em que insistia na importância das comunidades rurais tradicionais para o futuro do socialismo russo. E que recomendo aí, para quem quiser, o trabalho de Marlene Ribeiro sobre o tema, que é esse daqui, ó, o movimento camponês, trabalho, educação, liberdade, autonomia, emancipação, princípios e fins da formação humana, da expressão popular. É isso, quem quiser se aprofundar nesse tema, sobre essas cartas, sobre comunas, sobre Marx, vai pela Marlene Ribeiro, isso do MST, tá? Segundo Louis, duas correntes brotam de Marx e Engels. Uma quase linear e evolucionista, que se associarão Plekhanov e Kautsky, e uma outra que se poderia designar como romântica, na medida que critica as ilusões do progresso e sugere uma dialética utópico-revolucionária entre o passado pré-capitalista e o futuro socialista. E aí estariam William Morris, Thompson, Raymond Williams, Bloch, Benjamin, Marcuse e, na sua malta, Mariátegui. Ao olhar para a América Latina, nossa malta já não enxergava a saída a partir de uma etapa democrática nacional e antifeudal. Novamente, eles estavam falando da própria realidade, não de uma fórmula nacionalista. Mas aqui, a Revolução Socialista era a única alternativa à dominação do imperialismo e do latifúndio. Ele acreditava que esta solução poderia ter como ponto de partida as tradições comunitárias do campesinato indígena. O nome dado por ele é de comunismo inca para essa tradição, que pode causar certas controvérsias, mas ele está olhando aquilo lá que já foi feito por Marx, Engels, Rosa, ao falar sobre comunas. E, novamente, não necessariamente no sentido de socialismo, né? Não necessariamente. Mas, como diz Mariátegui, das instituições comunistas democráticas de marca peruana, como quando observa a admirável resistência do povo indígena do Peru e das instituições comunistas agrárias. Ele não nega, assim como Moira Milan, no livro Terricídio, Sabedoria Ancestral para o Mundo Alternativo, pela editora Amanda Saia, aponta que o regime inca ele era autocrático, mas afirma que havia um comunismo agrário. E, rejeitando a concepção linear e eurocentrista da história imposta pelos vencedores, ele sustenta que a conquista colonial destruiu e desorganizou a economia agrária inca sem substituí-la por uma forma superior.
Ele faz questão de se concentrar nas aldeias, ainda hoje, segundo Louis, robustas e tenazes práticas de cooperação e solidariedade, que são expressão empírica de um espírito comunista. Então, nos próximos episódios, a gente vai se debruçar sobre esse romântico revolucionário, seja no terreno da filosofia, ou no da estratégia política, da cultura ou da questão agrária, da história ou da ética. Seguindo os caminhos das lutas latino-americanas, encontraremos um grande reforço para pensar o fim do capitalismo. Então, eu acho que até nesse momento, cair essa leitura de Mariátegui é muito importante. Inclusive, está sendo uma das temporadas que vocês mais estão acompanhando, isso me deixa muito feliz. Então a gente vai estar aí trabalhando por um socialismo indo-americano, tá? Esse livrinho, tá? Pequenininho, que a gente vai trabalhar nessa temporada. Espero que vocês tenham curtido, não esquece de apoiar, pode deixar comentários, isso daqui é só uma apresentação, ficou um episódio realmente bem curto, eu entendo, mas eu acho que era necessário a gente fazer essa separação para ouvir as palavras do prefaciador e do nosso apresentador do livro, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo, até mais, um grande beijo, tchau!